Então, eu tenho aqui os compostos polares e os compostos apolares. Fica mais fácil de você perceber o que está acontecendo. Okay? Observe que a gente tem aqui uma circunstância bem importante. Então, nós vimos que as moléculas elas tinham, para poder gerar solubilidade, a necessidade de ter a caracterização da mesma polaridade. Ou seja, moléculas polares interagem com moléculas polares e moléculas apolares interagem com moléculas apolares. Se eu tiver a formação de uma mistura onde eu tenho um composto polar e outro apolar, não vai haver solubilidade e eu não posso dizer que é solução, porque tu sabe que solução é necessariamente mistura homogênea. E aí a gente estava falando que para caracterizar esse fenômeno de solubilidade, eu preciso identificar a polaridade das ligações. Todas as ligações iônicas são polares, mas as ligações covalentes, para serem polares, precisam da presença de um elemento eletronegativo na estrutura. Então, nós temos os compostos polares, são aqueles que apresentam em suas estruturas átomos com altos valores de eletronegatividade. Quem são esses átomos? O flúor, que tem eletronegatividade 4, o oxigênio, que tem eletronegatividade 3,5, o nitrogênio, que tem eletronegatividade 3, ou o cloro, que também tem eletronegatividade igual a 3. Então, se eu tenho a presença de um desses elementos, esses elementos, por serem eletronegativos, eles atraem os elétrons para próximo de si. E aí, quando eles atraem os elétrons, eles trazem para próximo dele o par eletrônico, que, consequentemente, vem junto com uma carga negativa. Se eu tenho a carga negativa próxima do elemento eletronegativo, é bastante óbvio que o outro vai ficar com deficiência de elétrons, porque os elétrons se aproximaram daquele que é mais eletronegativo. Então, eu vou acabar gerando, mesmo que de forma momentânea, duas situações, a carga positiva e a carga negativa. Então, observe no fluoreto de hidrogênio, no cloreto de hidrogênio e aqui na água, que é o que a gente precisa bastante identificar a polaridade da molécula da água, até porque a água é considerado solvente universal, ela dissolve a maioria dos compostos, mas essa solubilidade ela está relacionada com o tipo de composto. Então, por exemplo, se eu coloco cloreto de sódio na água, eu sei que o cloreto de sódio faz ligação iônica e ele tem na estrutura o cloro, então eu sei que o cloro vai gerar uma carga negativa, forçando o Na, né, o sódio, ficar positivo. Então, se eu tenho carga positiva e negativa, eles vão interagir com as cargas positivas e negativas da molécula da água. Então, há solubilidade. O que é diferente, por exemplo, na interação entre a água e o açúcar. O açúcar é um composto covalente e tem basicamente na estrutura carbono e hidrogênio. Eu tenho até uma presença de uma certa eletronegatividade, em função de um oxigênio presente na estrutura, mas é basicamente carbono e hidrogênio. Como a estrutura é muito grande, eu acabo tendo uma dificuldade de encontrar algumas cargas positivas e negativas. Então, o que acontece? Eu vou ter nessa estrutura uma polaridade, uma apolaridade, ou seja, o composto apolar, uma ausência de polaridade. E aí eu vou ter a dificuldade do açúcar se dissolver na água. É fato que o açúcar não se dissolve na água, ok?